Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa. Vamos conversar hoje sobre uma coisa que o mundo todo gosta e que nós necessitamos dessa coisa, que é o dinheiro. Aí eu vou falar, quem quer dinheiro? Quem não quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro. Dinheiro faz parte da nossa vida. Sem o dinheiro, as coisas não funcionam. Infelizmente, é assim que acontece. Sem dinheiro não anda. Sem dinheiro não tem escola. Sem dinheiro não tem país. Sem dinheiro não tem tecnologia. A verdade é que o dinheiro ele é importante para todos nós. Mas Paulo apóstolo, ele tem uma visão diferente. E ao mesmo tempo ele nos alerta. Hoje vamos conversar a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nesse livro, você vai encontrar várias histórias, vamos dizer assim, explicações da Bíblia. Emmanuel já tinha sido um padre e ele se baseou em muita passagem da Bíblia para comentar determinados fatos. Então vamos lá. Paulo apóstolo, ele traz em Timóteo 6,10, 1 Timóteo 6,10, uma passagemzinha bem pequenininha, onde ele diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo está dizendo o seguinte: o amor ao dinheiro mais do que a fé. Bem, meus amigos, eu sei que todos nós que estamos aqui na Terra, quando nascemos, quando reencarnamos, há uma necessidade muito grande do dinheiro. Porque, olha, sem o dinheiro você não se alimenta. Sem dinheiro você não se veste. Sem dinheiro, se você adoecer, você não tem quem cuide de você. Sem dinheiro você não compra remédio. Sem dinheiro você não se locomove a grandes distâncias. Sem o dinheiro você não consegue um local seguro, limpo e agradável para morar e para viver, para dormir. Então a gente observa que sem o dinheiro você não tem uma coisa chamada tecnologia. Nós alcançamos a tecnologia de hoje por causa do dinheiro. Você olha, oi, o comércio, o livre comércio. E tantas coisas que giram em redor do dinheiro. Mas qual é o problema do dinheiro? O dinheiro é uma coisa ruim? É uma coisa má? Não. O problema não é o dinheiro. O problema somos nós. Quando nós começamos a ganhar dinheiro, o que é a primeira coisa que nos acontece? O que é que nos ocorre? Muitas vezes, quando você começa a ganhar muito dinheiro, você começa a mudar. Tem gente que diz assim, tem um ditadozinho que diz assim: quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro e poder a ela, que ela realmente se apresenta o que é. Mas será que ela se apresenta o que é? Ou ela toda vez foi assim, ela é daquela forma? E só com dinheiro deu a ela condições de expressar o que verdadeiramente ela é. Porque, meus amigos, meus irmãos, o dinheiro, ele abre portas, sabemos disso. E com essas aberturas de porta, ele também traz o poder. E isso, para muita gente, se torna um vício. E é um vício de querer cada vez mais. Não importa como.
É o grande problema que vivemos hoje no nosso país. Se quer ganhar dinheiro a todo custo, acima de todo mundo, não pensando no outro. Como é que o outro vai se sentir? Ah, não, mas o problema é do outro. Não. É por isso que Paulo diz que é a raiz de todos os males. Porque daí vem o orgulho, vem a vaidade, vem a ambição, vem a miséria, vem a corrupção. Tudo em busca do dinheiro. Quantas famílias agora, nesse exato momento, estão brigando por causa de dinheiro? Por causa de uma herança que o pai ou a mãe deixou e que agora eles têm que pegar. Tenho que pegar, porque eu quero aproveitar a vida. Quando eu escuto isso, aproveitar a vida, eu acho tão interessante, porque tem pessoas que acham que aproveitar a vida é esbanjar dinheiro, é sair, eu vou fazer isso e aquilo, aquilo outro. E muitas vezes passando por cima das pessoas. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu gosto muito dela. Eu sou fã dela. Onde Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: onde está escrito a lei de Deus no homem? Repetindo, onde é que está escrito a lei de Deus no homem? E os espíritos respondem: na consciência. Ninguém foge da consciência. Ninguém foge. Veja como é importante nós termos o cuidado de termos o dinheiro, termos o poder e ter o respeito às pessoas. E muitas vezes, quando a gente pensa nas pessoas, a gente pensa, não, é aquele meu empregado. Não. É aquele meu subalterno. Não. Eu estou falando das pessoas que estão próximas a você. Bem próximas. Seus filhos, sua esposa, seu pai, sua mãe. Quantas pessoas hoje que só pensam em ganhar dinheiro, esquece a família, esquece seus filhos. Não, aí diz assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar dinheiro para dar a meus filhos uma condição melhor do que eu tive. Que condição é essa? Será que seu filho está querendo isso? Ou ele está querendo uma coisa tão simples que você não percebe, que é a atenção? Atenção. E a atenção, gente, é uma coisa tão interessante que muitas vezes um filho, e hoje eu tenho observado muito que com esse negócio de celular, os pais aproveitam quando o filho está perturbando e ele quer mexer numa coisa. Então, menino, pega esse celular aqui, vai brincar. Ou então, peraí que eu vou, toma esse brinquedo aqui, eu vou te dar esse brinquedo para tu me deixar em paz. Onde ele podia escutar o seu filho, prestar atenção no que ele quer, dar atenção a ele. Um minutinho. E muitas vezes nessa pandemia, muitas vezes, muitos lares se acabaram, viu? Muita gente se separou porque não aguentava viver, porque também acho que não amava. Mas teve outros, somente os filhos adoraram estar aqueles dias ali que ficaram lá juntos, ter escutado a história do pai, da mãe, ter conversado, debatido com eles. Eu aqui no meu lar, eu tive uma experiência muito interessante. Quando eu me tornei espírita, minha esposa era católica. E meus filhos ficaram sem uma diretriz religiosa. Porque quando eu queria apresentar o espiritismo, ela disse, não, eu não quero espiritismo. E eu também, com a minha ignorância, não queria apresentar o catolicismo. Então, os meninos ficaram lá, sem religião. E aquilo ali, um amigo espiritual me chamou a atenção. E ele dizia assim, meu filho, apresente Jesus a seus filhos. Eu, quando eu escutei aquilo, eu achei aquilo ali tão, como é que eu posso dizer assim, tão distante.
Apresentar Jesus a meus filhos. Muitas vezes eu nunca fui apresentado a ele na minha cabeça. Como é que eu ia apresentar a meus filhos Jesus? E aí eu questionei com o Espírito, eu digo, meu irmão, como é que eu vou fazer isso? Apresentar Jesus a meus filhos? Ele disse assim, com o Evangelho no lar. Para quem não sabe o que é o Evangelho no lar, é um dia, a gente escolhe um dia, se reúne com a família, senta. Se for espírita, abre o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Se for católico, e que foi a proposta que o Espírito me citou, porque eu disse a ele, meu irmão, minha esposa é católica, como é que a gente vai fazer? Ela não quer que eu faça com o Evangelho. Ele disse, abra a Bíblia. Ainda eu questiono, mas a Bíblia, lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, só tem aquelas guerras lá do povo hebreu. Como é que eu vou explicar a guerra a meus filhos? Ele disse, Novo Testamento de Jesus. O Evangelho de Jesus, a proposta de Jesus, a boa nova de Jesus. Então eu fiz assim, começamos, sentamos à mesa. E olha, no começo era complicado, porque o menino tudo pequeno não queria escutar, não queria saber daquilo. Eles queriam brincar. E aquele momento era um porre, sentar lá na mesa com dois adultos e escutar aquela conversa de Bíblia, de tudo que eles não entendiam. Mas aí eu fui sendo intuído pela espiritualidade amiga e eu contava a história. Oh, Jesus falou isso, por isso, coisa e tal. Eu gostava muito da história do bom samaritano, onde aquele homem que estava no caminho é assaltado e passa o levita. Aí contei a história todinha a eles. E eles questionavam e eu ficava observando o questionamento deles. Eu achava interessante. Quando eles entendiam, queriam entender mais, começaram a querer conhecer esse homem, Jesus. E despertou a curiosidade, e fomos, eles foram crescendo, e aí o evangelho no lar se expandiu, minha esposa se tornou espírita também, e aí a gente começou a falar em coisas maiores. E aí falamos de sexo, de droga, de dinheiro, de ambição, porque, gente, tudo é questão de educação. Quando você educa seu filho, sua filha, a se tornarem criaturas melhores, eles serão criaturas melhores. E farão parte dessa nova humanidade que está aparecendo aí, que são os espíritos que estão reencarnando, dando uma condição nova, que é o mundo de regeneração. Mas se tiver ainda pegada ao dinheiro, preso a ele, se você diz a seus filhos que eles têm que viver ganhando dinheiro, não importa como, vocês vão criar monstros. O termo é esse, monstros. Porque vão viver simplesmente em busca de dinheiro, só de dinheiro, de dinheiro. Então, o que é que a gente tem que pensar nisso? Que a doutrina espírita ela mostra que é importante o dinheiro. Ele é muito importante. Porém, não é tudo. Não é tudo. Ele faz parte desse processo que estamos vivendo aqui. Como disse uma vez um pastor, ele é um ótimo escravo. O dinheiro é um ótimo. A função do dinheiro é me servir, não servir a ele. Mas ele é um péssimo patrão. Por que um péssimo patrão? Porque se eu for o escravo dele, ele vai acabar comigo. Porque eu vou ficar em função, viver em função dele. E cada dia mais eu vou viver uma pessoa mais angustiada e mais vazia existencialmente. Eu conheci uma pessoa que tinha uma vida muito equilibrada, tinha dinheiro, tinha posses, e veio uma dessas crises que eu está tendo agora, e ele quebrou. Dono de farmácia, quebrou. E quando ele quebrou, ele não aguentou, não suportou viver sem as posses que tinha, viver sem o dinheiro que tinha. Então, o que é que acontece com esse homem? Ele se suicida. Ele acha que morrendo
Aquilo ia passar. Ele só criou um débito e um problema maior para ele. Por quê? Porque ele só achava que o mundo era esse aqui, material das coisas. Por isso que Paulo diz, é a raiz de todos os males, mas a raiz de todos os males por causa da ambição e do apego das pessoas desse mundo. Então, meus amigos, a gente tem que pensar no seguinte, quando Jesus diz assim, eu acho tão interessante aquela passagem, duas passagens até que o texto cita, onde ele está lá e sempre os fariseus vão até ele para pegá-lo numa emboscada, né? Sempre dando armadilha para ele cair. Porque sempre queria que Jesus entrasse em contradição para poder prendê-lo e fazer o que fizeram. E uma dessas tentativas, eles disseram, Senhor, é justo nós pagarmos impostos tão altos a Roma? E Jesus olhou para eles, percebendo a malícia que existia naquelas palavras. Ele perguntou assim, tem uma moeda aí um apresenta. Tem aqui, senhor, a moeda. O que é que tem na moeda? Ele disse, a cara de César, né? Ele disse, pois bem, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E aí sim, o que é que acontece? As pessoas esquecem de dar a Deus o que é de Deus. Paulo tem outra frase que eu acho maravilhosa. O homem deve viver do suor do seu rosto e não da palavra de Deus. É esse o problema. É esse a grande problemática da fé, onde as pessoas estão buscando ter financeiramente, ganhar da palavra de Deus, mais uma vez se perde. Quantas pessoas se caem? Quantos espíritas caem por causa disso? Quantos evangélicos? Quantos católicos? Quantas religiões que pregam certa, forma certa, mas o indivíduo se aproveita da palavra de Deus para se servir dela e não servir aos outros, como é o grande objetivo. Meus amigos, quando Paulo fala da viúva, Paulo não, Jesus, quando ele fala da viúva, lá, que joga a sua moedinha no gasofilácio, e Jesus está olhando e diz assim, aquele dinheiro que ela jogou ali, que ela deu do coração dela, tem mais valor do que todos os que chacoalharam para todo mundo ver que estava dando muito. Mas, Antônio, então eu tenho que pegar todo o meu dinheiro e distribuir com todo mundo. Não é essa a proposta, meus amigos. Não é essa a proposta. A proposta aqui é de desapego. Desapego às coisas materiais. E vou explicar a vocês por quê. Porque eu podia dizer, você está dizendo que é pecado. Não, eu não gosto dessas expressões, eu não gosto desse tipo de medo, de imposição. Eu gosto da lógica, do bom pensar. Para você que é espírita, que tem um conhecimento da doutrina, mesmo que não tenha, mas sabe que você tem um tempo que vai passar aqui na Terra. Você vai morrer. Todos nós iremos morrer. É uma lei natural. Agora, o que é que morre? Entender o que é que morre? Eu estou vestido nesse corpo físico e hoje eu tenho o nome de Antônio. Mas eu não só sou Antônio. Eu podia ter sido Antônio, José, Joaquim, Maria, Josefa, William, meu nome americano aí, um John, um David, um Petrovic, um lá da China, um nome chinês aí que não está me vindo agora. Então, eu poderia ser algum Chan. Então, é isso, meus amigos. Nós estamos vestidos em corpos. Não somos esses corpos. É como um mergulhador que veste aquela roupa de mergulhador para ir nas profundezas do mar. Aquela roupa é ele? Não. Então, assim somos nós aqui. Estamos passando um tempo aqui.
Vamos voltar para a verdadeira pátria, que é o mundo dos espíritos, onde eu sou eterno. Eu sou eterno, você também é eterno. Nós não morremos. Então, se eu fico preso, aí é que está. Jesus diz assim, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Me desculpe se a citação está errada, mas eu não estou me lembrando. Mas ele quer dizer o seguinte, se tu está preso aqui a esse corpo físico, ao dinheiro, a teus bens, a tuas posses, tu quando sai do corpo físico, quando tu morrer, tu vai ficar querer isso de volta. Quantos espíritos eu converso e eles dizem minha casa, meu dinheiro, minha mulher, não tem mais nada daquilo. Mas ainda está impregnado com aquilo na cabeça, porque não se desapegou. E a proposta da doutrina espírita, a proposta de Paulo, apóstolo, é a do desapego. Não permita que esse mal te tome. Não permita que seja tu a vítima do apego. Quantos espíritos hoje, falando em espírito, gente que já morreu, estão dentro de casa, convivendo com a família, porque não entenderam ainda que morreram. Não entenderam. Ainda acha que está vivo, participando. Muitos deles dizem assim: minha família não fala mais comigo. Eu já ouvi muitas vezes isso. Minha família não fala mais comigo. Minha esposa não quer falar mais comigo, me vira as costas. Não sabe ele que ela não vê mais, que não enxerga, que não percebe, que não sente. Mas ele ainda preso, pegado às coisas, fica dentro de casa. E muitas vezes influenciando a família negativamente. Não por maldade, mas por ignorância. E aí, meus amigos, é onde cada um de nós, sabendo que vai chegar a nossa hora, temos que estar preparados. Ah, mas ninguém está preparado para a morte. Realmente, Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, um período de perturbação. Todos nós temos um período de perturbação. O que seria isso? Depois que eu morro, eu não entendo nada do que aconteceu comigo. E Kardec diz que esse período pode durar de algumas horas a centenas de anos, ou centenas de décadas, como queira, dependendo da tradução. Ou seja, eu já trabalhei, já tenho espíritos que estavam na época da escravidão, ainda presos na escravidão, pelo mal que fez. Então, meus amigos, como é bom a gente estar atento a isso. Ah, dinheiro é bom, é ótimo. Dinheiro não faz mal a ninguém. Dinheiro é para ser usado, é para me servir da minha necessidade desse corpo físico. Mas eu não vou viver em função dele. Mas, Antônio, você gosta de dinheiro? Gosto. Gosto. Gosta? Então, não. Gosto no sentido dele me servir. E olhe, eu vou dizer uma coisa, eu já falei em outras conversas que tivemos, eu falo a respeito de uma coisa que é uma doença, chamada avareza. A gente aqui no Nordeste chama pirangagem, né? Pirangueiro, amarrado, o mão de vaca, como diz no popular. E eu, antes de conhecer a doutrina, eu era muito pirangueiro. Quando eu comecei a ganhar o dinheiro, eu vi como era difícil ganhar e só queria economizar. Então, eu digo a vocês, não tenho vergonha de dizer não. Penalizei minha esposa, penalizei meus filhos, a minha pirangagem. Também não era rico, não ganhava milhões, mas o pouquinho que ganhava eu queria guardar naquela ânsia de ser rico. E eu fui trabalhando dentro de mim, claro que é uma coisa que não é fácil de se livrar, porque depois um espírito amigo me explicou o que é o avarento, é uma doença que a pessoa adquire, porque em outras e outras existências foram enganados, e ele não se libertou disso. Foi enganado por alguém, alguém enganou, ludibriou, e ele ficou, vamos dizer assim, numa miséria. E naquele período de vida ele foi muito ruim para ele. Sofreu muito. Então,
ele cria dentro de si uma espécie de proteção, quer se proteger. Então ele começa a guardar, acha, não entrega nada a ninguém. É o que a gente já sabe, aquela coisa do apego ao dinheiro. Aí ele é o pirangueiro, é o avarento. Então ele não se liberta, vira uma doença. Então exige muitas vezes terapia mesmo, um psicólogo, um psiquiatra, para poder se libertar daquilo. Porque não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Então, meus amigos, veja como é importante você que está aí me ouvindo, trabalhar dentro de si essa libertação do apego ao dinheiro. Bem, meus amigos, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Eu espero que tenha ajudado alguém essas nossas informações. Paulo Apóstolo é fantástico. O livro Caminho, Verdade e Vida é fantástico. Dê uma lida lá. Quem quiser entender melhor, é o capítulo 57 desse livro, número 129, a página. E vocês vão poder refletir melhor. Mas entendam uma coisa: dinheiro não é mal. Mal somos nós que não sabemos, muitas vezes, tratá-lo. Que o amor de Jesus possa nos envolver, contar conosco, continuar conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.